Novamente eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Antes, a irmã Lourdes é uma irmã que ficou viúva recente, né? E ela sempre vem com o irmão Antônio, a irmã Isaura, lá do portal, cultuar conosco. E ainda pouco antes do culto ela nos avisou que não estava bem e não estaria no culto conosco. Essa data ela fica muito emotiva e ela não tem filhos, a irmã Lourdes, mas é mãe de multidões. Por onde ela passa, ela exala ali o amor de mãe. E por estar viúva recente, está naquela fase muito difícil de ficar muito quieta, sozinha. Então orem pela irmã Lourdes, tá bom? A nossa irmã Leda também ficou viúva recente. São irmãs que nós temos que ter esse cuidado, esse carinho, porque esse cuidado e carinho é bíblico. Para aqueles que perderam sua mãe recente também, que não faz muito tempo, é o caso da dona Cristina, qual nós acompanhamos, né, a situação. Algumas saíram aí no Facebook, outra aqui pertinho, o velório municipal é aqui perto, e a dor da família, a família ainda está nesse momento de luto pela matriarca ter partido. Então, para muitos são momentos de tristeza, mas sejam felizes, sejam alegres por aquele momento que vossas mães estiveram com vocês. Para aqueles que têm as mães ainda aqui nesta terra, mas não têm dado o devido valor, é bom valorizar, porque como eu falei, todos nós temos os nossos dias contados, e quando o Senhor nos chamar, não há oração, não há nada, porque o Senhor já chamou, não há nada que dê jeito. Então nossa história está toda escrita nas mãos do Senhor, no livro do Senhor. Então, para esse momento, que eu sei que não é fácil para muitos, que Deus conforte seus corações, que o Espírito Santo de Deus realmente lhe dê um grande abraço e você sinta a presença de sua mãe, você sinta o aconchego de sua mãe. Se você é um bom filho, foi uma boa filha, sinta-se abraçado por essa mãe. Se você não foi uma pessoa tão boa assim, peça perdão de Deus, porque o Senhor é aquele que perdoa tudo e as coisas vão se resolver em nome de Jesus. Uma das piores dores que sentimos em nosso coração quando parte alguém é o remorso. É aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Então isso traz uma coisa difícil de suportar. Alguns entram até em depressão por causa do remorso. Mas Deus, Ele cura o remorso. Então fale com Deus, fale com Jesus Cristo, peça perdão desse Senhor, que o Espírito Santo vai preencher aquele espaço que antes te machucava, e aos poucos isso vai sarando e você vai se sentir melhor e vai ser curado ou curada em nome de Jesus. Nós vamos, neste momento, iniciar a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Vou falar um pouco calmo aqui, tá? Não é muito costume eu falar calmo para a mensagem chegar até o fim, em nome de Jesus. Louvamos a Deus por todos que vieram, que saíram de suas casas, que estavam no conforto e na segurança dos seus lares e propuseram no coração: hoje eu vou na igreja. Hoje eu marquei um encontro com Deus naquele lugar. Eu quero ouvir o que Ele tem a dizer para mim. Por isso eu vou à igreja. Meu Senhor, me dá forças, porque eu preciso chegar lá. Saiba que foi o Senhor que te trouxe até aqui. E assim como você chegou em paz, você há de voltar em paz, porque você segue a um Deus poderoso e a um Deus justo. E assim como você o honrou, no momento oportuno, Ele vai te honrar. Assim como você se humilhou diante dEle e veio até a sua presença para adorá-lo, no momento oportuno, Ele há de exaltar o teu nome. Seja humilde de coração e ouça o que Deus tem para falar. Quero falar esta noite, como eu citei ainda no início do culto, sobre Isabel, a mulher que para ser mãe recebeu o impossível de Deus. Como é bom quando a gente tem uma causa impossível e você pede, você ora e você suplica, de repente aquilo que era impossível começa a se tornar possível e daqui a pouco aquilo é resolvido pelo poder sobrenatural da fé. Isabel na Bíblia, como todos sabem, é a mãe de João Batista e esposa do sacerdote Zacarias. Isabel, ela é mencionada no Evangelho de Lucas, sendo descrita como uma mulher justa, tem fragmentos aqui, irrepreensível e fiel aos mandamentos do Senhor.
Isabel, ela era descendente de Arão, o irmão de Moisés. Da sua linhagem vem a linhagem sacerdotal. Isabel era descendente de Arão. Apesar de ser estéril e de idade avançada, ela não podia ter filhos e a idade muito avançada, ela concebeu e deu à luz a João Batista, que prepararia ou que preparou o caminho de Jesus Cristo. Em um breve resumo, esta é Isabel. A mensagem está em Lucas capítulo 1. Abra sua Bíblia por gentileza, encontre o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 1. E assim que encontrarem, eu peço que se coloquem em pé, em respeito à palavra de Deus. Lucas, capítulo 1. A pregação está a partir do versículo 5 em diante. Então, como é um texto longo, nós vamos lendo os textos e o Senhor vai nos trazendo os ensinos desta noite. Lucas, capítulo 1. Isabel, a mulher que para ser mãe recebeu o impossível de Deus. Então, para ser mãe e receber o impossível de Deus, como Isabel, você que é mãe, você que já é avó, e se alguém aqui é bisavó, amém por isso. Então, para ser mãe e receber o impossível de Deus como Isabel, você precisa pelo menos, segundo a linha de raciocínio aqui, 3 coisas. Vou citar uma delas: ser justa perante Deus. Mas como assim, pastor, se nós somos pecadores? O que é ser justo perante Deus? Se você recebeu Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que você é justificado. Seja justo, no caso da mãe, seja justa perante Deus. Por favor, a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Até aqui. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, me dê a sabedoria para expor a Tua palavra, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, que a Tua palavra seja autoridade neste lugar, que eu me detenha em expor a Tua Bíblia Sagrada e não aquilo que penso ou que acho, que a Tua Bíblia Sagrada fale em cada coração esta noite, aquilo que Tu queres dizer, aquilo que Tu queres falar, e eu peço que Teu Espírito Santo aplique em cada coração aquilo que o Senhor quer aplicar. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Isabel, a mulher que para ser mãe recebeu o impossível de Deus. Hoje pela manhã eu comentei na escola bíblica dominical, uma reportagem que vi, que um rapaz ouviu um barulho, era vizinho de um terreno baldio. Tem muito aqui na nossa cidade, terrenos que ainda não foram construídos, e por descuido, enfim, às vezes o mato está alto e já está assim. Aqui a nossa lei municipal às vezes pega pesado, né, e manda uma notificação para você limpar, senão você toma uma multa. Mas o terreno estava com mato dessa altura, e o vizinho ouviu um choro. Sabe que gato, realmente gato quando está na época da procriação, um chora igual criança, eu sei porque misericórdia, né? E se você não tiver coragem, você se assusta com o animal. Varia de raça, né? Mais os vira-latas que fazem tem esse tipo de atitude. E o vizinho ouviu aquele choro e ele ficou observando, isso é gato em época de procriação, né? Algum gato. Mas aquilo começou a chamar a atenção e ele foi dar uma olhada o que era. Aí entrou no terreno baldio, olhou para cá, olhou, viu um saco de lixo. E o barulho vinha dali. Então ele ficou mato aqui, afastando o mato. Chegou lá aquele saco de lixo, ele com medo, como a gente tem medo, não sabe se é um gato mesmo ali dentro, um filhote de gatinho, então você, às vezes, o animal te machuca, você não sabe se o animal tem raiva, enfim, alguma doença. Então ele, com todo cuidado, pegou um cabo de vassoura, tentou ali, até que conseguiu rasgar. Era um bebê, ainda com um cordão umbilical.
mãe em sã consciência, em perfeita consciência, abandona um bebê indefeso, ainda com cordão umbilical, para morrer ali naquele terreno baldio? E se aquele vizinho não ouve e não mora ali? Você sabe que terreno baldio tem escorpiões, tem baratas, tem formigas carnívoras. Se atacam o bebê no cordão umbilical, elas comem o bebê vivo. Para quem viveu um pouquinho na roça, sabe como são formigas carnívoras. Então aquele homem encontrou, claro, chamou a polícia veio e tudo, e atrás de câmera de segurança para encontrar aquela mãe. Esse é um dos casos. Fora outros casos de abandono que vocês com certeza têm uma história assim. Vocês já ouviram história assim, ouviram no telejornal. Hoje nós estamos falando dessa figura da raça humana que é chamada de mãe. O Senhor não deu privilégio para homens terem filhos. Embora tendo semente de um homem, só mulher tem o direito de ter filhos. Ela já vem toda preparada internamente para gerar uma vida e para trazer uma vida à luz. Nós podemos ser machões, subir no telhado, andar por cima de muro, ser muito forte, carregar coisa nas costas, proteger a família, saber atirar muito bem, mas não nos foi dado o mérito de gerar filhos. Embora algum de nós parece que estamos grávidos, com barrigão, né? Dê uma olhadinha para cá, se isso faz sentido para você, né? Mas isso aqui é só lombriga, gordura em excesso e mais nada. Porque não foi dado para nós essa função. Foi dado por Deus a função para mulheres, ser mãe, gerar filhos. E eu ainda arrisco em dizer que qualquer mulher, estando saudável, pode ser mãe. Basta a junção da semente masculina, ela se torna mãe. Mas assumir a maternidade não é para qualquer uma. Assumir uma criança, amamentar uma criança, acordar às madrugadas, ter modificações no seu corpo. Tem crianças que nascem com temperamento tranquilo, tem crianças que nascem, parece que já quer guerrear. Então, um temperamento diferente, crianças bravas, crianças agitadas, crianças que você pode orar, pedir pelo amor de Deus, elas não querem dormir de madrugada. Elas querem acordar de madrugada e querem brincar, semelhante a gatos. E você vai ter que trabalhar até finalmente ela entender que ela precisa dormir, porque é o período que ela recupera ali as energias que ela perdeu durante o dia, e é o período de crescimento desta criança, deste bebê. Então, não é fácil assumir maternidade. Por isso que foi dado o privilégio para a mãe. Qualquer mulher pode ser mãe, mas assumir maternidade não é para qualquer um. Assim como assumir a paternidade não é para qualquer homem. Qualquer homem pode ser pai sendo saudável, mas assumir a paternidade, chegar no nível de uma criança, olhar nos olhos, abraçar, falar a verdade, dizer não, não é não. Agora nem o gato, né, quando está no período de procriação, mas explicar para a criança, trazer no colo, pegar no colo, olhar nos olhos e dizer: não, meu filho, não, isso não é certo. Para a criança entender, não é para qualquer homem. Muitos trouxeram filhos a este mundo, mas não se prepararam para a maternidade nem para a paternidade. Isabel não podia ter filhos, não nasceu com esse privilégio. Algum problema interno a qual a Bíblia não relata detalhes. A Bíblia fala que ela era estéril. O que é uma pessoa estéril? Não tem como ter filhos. Nós temos em nosso meio um candidato a médico. Na verdade, não candidato, está estudando para ser médico. E tudo isso nós aprendemos quando estudamos, tanto na escola comum, como fazendo o curso específico, o curso de medicina. Sabemos que quando tem a esterilidade, dependendo do caso, não há tratamento. Na maioria dos casos, há tratamento. Há como fazer um longo tratamento, com muita dificuldade, muito dinheiro pelo ralo, muita luta. E pela graça de Deus, algumas mulheres com esse tratamento conseguem engravidar e trazer filhos à luz. Mas em alguns casos é impossível, porque tem algum problema interno que não tem como gerar vida. Não tem esse detalhe na Bíblia, só diz que Isabel era estéril. Lucas está escrevendo, o médico amado, escrevendo este relato bíblico, para entender que esta mulher
queria ser mãe. E para ser mãe, ela precisava que o Senhor agisse no impossível, porque a esterilidade, no caso de Isabel, era um impossível para ela ser mãe. Só que tinha um agravante, ela já tinha idade avançada, que hoje na medicina é um perigo já gerar uma criança em idade avançada. Enfim, para ser mãe, a primeira coisa que nós aprendemos na vida de Isabel, e receber o impossível de Deus, como Isabel recebeu, você precisa, primeira coisa, ser justa perante Deus. A pergunta que eu faço, você é justa perante Deus? Você trata Deus com respeito? Você trata as coisas de Deus com seriedade? Ah, mas eu sou mãe, que legal, me livrei. Você, como mãe, está no pacote. Você teve esse privilégio de trazer filhos ao mundo. Você hoje é mãe, é avó. Você é justa diante de Deus? Trata as coisas de Deus com seriedade? Você ama Deus como Ele te amou? Porque o versículo 6 diz que Isabel e Zacarias, eles eram ambos, marido e mulher, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles olhavam para as coisas de Deus e obedeciam. O versículo que se segue, ainda no versículo de número 6, primeira coisa, para ser mãe e receber o impossível de Deus como Isabel recebeu, precisa ser justa perante Deus. Segunda coisa, andar irrepreensível em todos os preceitos do Senhor. Mas como assim, pastor? Como é que a gente vai ser irrepreensível? A gente vive errando, vive falhando. Ser irrepreensível é não cair em ciladas, e você como adulto, que tem condição de sair daquilo. Ser irrepreensível é simplesmente você olhar para as coisas de Deus e dizer, pai, eu sou imperfeito, mas eu quero seguir os preceitos do Senhor, eu quero seguir aquilo que o Senhor deixou escrito na tua palavra. E eu sei que eu sou um pecador e sou uma pecadora, e hora e momento eu posso cair, mas tenha misericórdia de mim. O texto diz que Isabel e Zacarias, seu marido, eram justos perante o Senhor, sem repreensão em todos os mandamentos, eles cumpriram as normas do Senhor e cumpriram os preceitos do Senhor. Porém, o versículo 7, que é o versículo que nós estamos andando em torno, e não tinham filhos, versículo 7, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Um agravante ainda, a esterilidade e a idade avançada. Ou seja, se era impossível ter filhos, agora com idade avançada, a coisa dava uma piorada. Seguindo os versículos que seguem, o versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, o Zacarias, é claro, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ele viu aquela figura angelical, ficou tão assustado, ficou tão atemorizado, que o texto continua. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de João. Não é Pedro, não é Jones, não é Abacuque, não é Tiago, não é Lucas, não é Marcos, é João. E aqui nós tiramos o segundo princípio da vida de Isabel, que para ser mãe e receber o impossível de Deus, como Isabel, você precisa de um marido que ora. Por isso a importância de escolher um bom marido quando você está no período de mocidade, está preparando-se para casar. Escolha um bom marido, alguém que ora, que teme a Deus, que busca a Deus. Vira e mexe, você está ali procurando aquele homem para matar uma barata e de repente você encontra, está diante de Deus orando, ou está com a Bíblia aberta, lendo, porque já chegou do serviço, já está no período de quietinho em casa. Às vezes, cadê aquele homem? Está conversando com o filho, com a filha, aconselhando. Uma pessoa que está em contato com Deus constante.
Essa foi uma das diferenças para essa mulher ter filhos. Lembremos, ela era estéril e avançada em idade. Precisava do impossível para ter este filho. Ao ler o texto com calma, aqui eu não vejo Isabel clamando do Senhor, pedindo pelo amor de Deus que tivesse um filho, que queria ter filhos, queria ter a honra de ser mãe. Você não vê isso no texto. Você só vê no texto o anjo dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Então, subentendemos que aquele marido tinha um desejo de ser pai. Porém, tinha uma mulher estéril. Esse caso é muito semelhante a Ana, a mãe do profeta Samuel, que era estéril também, não podia ter filhos, e ela foi ali perto do templo e orou, e clamou e suplicou, e veio Samuel, e ela entregou ao Senhor. Ficou sem a criança. Claro, deu de mamar, cumpriu ali a maternidade, porque não é só trazer filho ao mundo, cumpriu a maternidade, amamentou. Quando o menino desamamentou, ela entregou ao sacerdote Eli, para ele trabalhar no templo. E de ano em ano ela levava vestimenta, alimento, cuidava bem daquele menino, mesmo distante. Isso é encarar a maternidade, não é abandonar o seu filho no fundo de um quintal, como se fosse um bicho enrolado num saco de lixo. Isabel, a Bíblia relata, assim, vai sempre colocando o paralelo, ela e Zacarias, o seu esposo. Então nós aprendemos que para ser mãe e receber o impossível de Deus, como Isabel recebeu, você como mãe precisa de um marido que ora, e não só que ora, que as suas orações sejam ouvidas. Mas não só isso, que ele, esse marido, escute a Deus, obedeça a Deus. Que nós queremos tanto de Deus, e pedimos, e pedimos, e pedimos, aí Deus nos dá. Aí pronto, nós empurramos com a barriga, não queremos obedecer mais. Ah, está aqui meu filho, que maravilha, que lindo, mas que maravilha. Já não quer vir para a igreja? Não quer mais ensinar as crianças no caminho do Senhor? Não quer mais trazer nos cultos? Não quer mais levar para lugares onde falam de Deus? Começa a levar as crianças para o pancadão, para ver filmes nojentos em cinema, filme que acabou de lançar com visão sobrenatural. Pronto, já tem um filho na mão, já esquece de Deus. Só que nesse caso aqui, Zacarias orava, a oração dele foi ouvida, mas você precisa de um esposo que ele escute o Senhor, porque do versículo 13 ao 17, há um diálogo entre o anjo e Zacarias. Aliás, o anjo está falando para Zacarias, não é um diálogo, o anjo está expondo algo que ele precisa saber, que Deus mandou. Observe, a partir do versículo de número 13. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e chamarás o nome de João. E terás prazer e alegria, ou seja, esse menino não vai trazer descontentamento. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos, nem todos, está vendo? Vai perguntando para o texto. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, que era o costume do judeu, pisar no lagar, tirar o vinho, beber. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Esse menino é especial, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha a função de João Batista. E irá diante dele o Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pronto, esse menino vai nascer, essa é a função dele. Isso é assumir maternidade e paternidade. Qual é a função do teu filho, meu irmão, minha irmã? Você sabe? Você já conversou com teu filho, com tua filha, já falou para ele que existe um lugar bom chamado céu e um lugar ruim chamado inferno? Você já falou para ele que mesmo que ele seja um médico, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta autoridade deste país, ou que seja um astronauta, ou que seja um cientista de renome, um grande pesquisador, mas que ele precisa entender que existe uma vida eterna para se viver, e que ele deve estar preparado para isso? Ou você simplesmente diz: já criei, já chorou, já fazia lambança de madrugada? Se vira, você cresceu, se vira.
O anjo relata a Zacarias como essa criança deveria andar e o que ela seria. Este homem ouviu o que o anjo falou, porém, para ser mãe recebeu o impossível de Deus como Isabel. Você precisa de um marido que ora, as suas orações sejam ouvidas e ele escute também o Senhor. E você precisa também de um marido que creia na palavra do Senhor e não duvide, porque mesmo que você receba o impossível de Deus, colherá as consequências da incredulidade. Mesmo que essa bênção venha, mas se o pai ou a mãe continuar incrédulo, tem consequências. Porque olha o que acontece com Zacarias, versículo 18 ao 23. Disse então Zacarias, o anjo não tinha falado como o menino seria, que o nome dele era João? Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em idade. Quem estava falando que essa mulher ia ter um filho? Não era um anjo? Não era Deus falando através de um servo dele, um anjo, já que naquela época eles não tinham Bíblia? Não era para acreditar? Olha o que Zacarias faz aqui. E respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel, ele dá o nome dele, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. É para você se alegrar e não para duvidar. Versículo 20. E eis que ficarás mudo, Zacarias, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Opa, o caldo engrossou. O caldo engrossou. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo, e saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa, mudo. Sabia que tem muitos pais Zacarias no mundo? Que o filho apronta, a filha apronta, crianças aprontam e entra mudo e sai calado? Não aconselha os seus filhos, não conversa com seus filhos. O filho cresce como bem entende, faz o que bem entende, aí fica maduro e vai encarar a sociedade. Aí vem a viatura da Rocan, e ele está saindo do trabalho com a mochila nas costas, andando, e a função de policial é se desconfiar de alguém, ele precisa fazer uma abordagem com esse país violento que vivemos. Aí como o filho foi criado a fazer tudo, sempre pedir tudo, aí eu quero a bicicleta, o pai está com dívida até aqui, PTU atrasado, está para tomar a casa dele, mas ele vai lá e financia uma bicicleta, porque o menino insistiu, ele nunca falou para o menino, meu filho, espera esse mês, peça do papai do céu que o pai vai dar um jeito, o pai vai conseguir. Não, pai irresponsável, mãe irresponsável, se enfiam em dívidas, aí vira uma bola de neve a sua vida, não ensinam a criança a depender do Senhor, a esperar um pouco, que não vai fazer mal nenhum para ele ou para ela, aí ele cresce, com essa visão de que eu posso tudo, meu pai sempre me deu tudo, do bom e do melhor, aí lá vem a viatura da Rocan, a viatura da Romu, da guarda municipal, para aí, deixa eu fazer uma abordagem, o que você pensa que é? Meu pai nunca fez isso comigo, meu pai nunca me estendeu a mão, ninguém vai me tocar a mão. Olha a confusão, porque tem muitos pais que não creem no Senhor e ficam mudos para os seus filhos, não ainda assumiram a paternidade, muito menos mãe assumiram a paternidade, a maternidade. Tem pais que são até contra a disciplina, pegam a Bíblia e pegam as páginas e rasgam. Eu não quero, eu sei que isso aqui resolve, mas eu não vou fazer. Ah, mas Deus mandou, meu irmão, se a coisa apertar, tem que disciplinar a criança. Não quero, mas de jeito nenhum, não vou fazer. Aí a criança vem para a sociedade, achando que é o dono do mundo, aí dá de cara com as leis do nosso país. Aí a Bíblia que era para o pai e a mãe ter ensinado quando criança, vai ter que levar lá na cadeia, lá no presídio, para ele aprender lá dentro, ela aprender lá dentro.
Zacarias entendeu o recado do anjo, duvidou, teve a consequência, ficou mudo, mas as coisas se encaminharam para um final feliz, graças a Deus por isso. E para ser mãe e receber o impossível de Deus, como Isabel, toda mãe precisa reconhecer que você só é mãe pela graça de Deus. Porque embora Zacarias não tenha acreditado como pai, ou duvidado do impossível de Deus, Deus ele não retrocede nas suas promessas. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se você trouxe seu filho aqui, ele foi apresentado para o Senhor, tua filha foi erguida aos céus, se você disse aqui, eu vou criá-la nos caminhos do Senhor. E mesmo se você como pai e mãe foi um irresponsável, ou uma mãe irresponsável, Deus vai cuidar dessa criança, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Mas cuidado, porque o meio faz o cidadão. Faz o cidadão. Um dos maiores traficantes desse país, traficante de drogas, ele não quer os seus filhos no tráfico. Vendem, mas não querem. Os maiores ladrões deste mundo, que roubam, que extorquem o país, que deixam o país arrebentado, não querem seus filhos envolvidos com roubo, que sabem que quando for pego pela malha fina vai ter problema. Queiram bem para os seus filhos, queiram bem para a vida de sua família. Isabel reconheceu que para ser mãe é pela graça de Deus, e não porque eu nasci saudável, nossa, meu útero, meus ovários, minhas trompas, tudo no devido lugar, sou saudável, posso gerar um filho. Diga assim: Deus me fez saudável, e pela misericórdia de Deus eu vou trazer uma criança a este mundo e vou criar como uma mãe cristã que ama seu filho. Eu quero a minha filha marcando a sua geração, eu quero o meu filho marcando essa geração. Será uma bênção, porque olha o que diz o versículo 24 ao 25. Versículo 24 diz assim: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Deus tinha prometido que ela ia ter filho, independente da incredulidade do marido, e por 5 meses se ocultou, ficou quietinha. Eu sou idosa, é melhor dar um cuidado dessa gravidez, dizendo: assim me fez o Senhor. Olha o reconhecimento dela. Ela falou: não é porque claro, jamais ia fazer isso, que ela era mulher justa. Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Porque não ter filho naquela época era a pior vergonha para uma mulher. Eu já estava avançado de idade, Zacarias avançado de idade. Daqui a pouco chegava o período de partir deste mundo, não ia deixar semente nenhuma. Então isso é chamado de opróbrio, vergonha. Ela reconheceu que foi Deus que lhe deu o João Batista. Então, quando você vive o impossível de Deus, como Isabel viveu, os anjos do Senhor testemunharão para outros desta vitória. Porque no versículo 36 e 37, esse anjo que anunciou o nascimento de João Batista faz uma visitinha para Maria e anuncia também que ela vai ter uma criança, que é o filho do próprio Salvador. Depois, a Isabel recebe a visita de Maria, e elas duas se conhecem. E quando ela recebe a visita de Maria, o João Batista, que já estava no seu ventre, a Bíblia fala que ele balança, ele fica agitado. Olha o que nos diz o verso 36 e 37 desse mesmo capítulo. E eis que também Isabel, tua prima, o anjo disse para Maria, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Era chamada, agora não é mais, porque para Deus nada é impossível. E Maria vai visitar Isabel para tirar a prova dos 9. Isabel realmente estava com barrigão, grávida. Como é que nós concluímos essa mensagem? Isabel, a mulher que para ser mãe recebeu o impossível de Deus. Deus faz o impossível nos dias atuais. Ah, mas meu filho, a minha filha, não tem jeito. Tem jeito. Ah, mas não tem mais. Se você crê em Deus, tem uma pessoa que, você no caso que é casado, casada, tem um companheiro, uma companheira que teme esse Deus, que ora, que busca a Deus, não há impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ah, mas o meu marido, pare de dar desculpa. Ah, mas caia diante de Deus e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou mãe,
Eu sei que eu não sou das melhores, mas pelo amor de Deus, foi aquilo que minha mãe me ensinou. Então, eu quero fazer o melhor, eu quero ser uma mãe boa, eu quero ser uma mãe que meus filhos tenham carinho por mim, tenham respeito por mim. Porque nesse dia das mães é muito fácil você mandar mensagenzinha de coração no WhatsApp, mandar mensagenzinha no Facebook e no convívio, no dia a dia. Como tem muitos filhos que nesse dia, eita, uma melação, eita, misericórdia, que mensagem bonita. Quando passou essa data, filho, tem como você me levar no lugar tal? Eu preciso fazer aquilo. Ah, velho, te vira, chame o velho lá, chama o mano lá. O desrespeito, falta de carinho, falta de atenção. Essa mensagem também é para chamar a atenção dos filhos, dos maridos e das mães, que são as homenageadas neste dia especial. Isabel recebeu o impossível de Deus. Por quê? Porque ela era justa perante Deus, ela era irrepreensível perante os preceitos do Senhor, ela temia esse Deus. Seu marido recebeu a visita do anjo, porque a figura paterna, dentro do contexto judaico, era quem recebia as ordens do Senhor. E ele tinha que passar isso para a esposa. Ele duvidou, o anjo falou: pois você vai ficar mudo. Se você continuar lendo o texto, o capítulo 1 de Lucas, depois que João Batista nasce, o menino é circuncidado, era um sinal judaico. Quando ele nasce, o povo pergunta: como é que vai ser o nome do menino? Ele não falava, ele pediu algo para escrever, uma tábua, e escreveu, né? Alguns dizendo um pergaminho, ele escreveu que o nome do menino seria João. Quando ele expressou que era João, ele voltou a falar. A incredulidade foi embora. E essa história tem um final feliz. João Batista cumpre o seu ministério, mas infelizmente, pela a vontade do Todo-Poderoso, mas Deus tem mão nisso, nada foge do controle de Deus. João Batista cumpriu o seu ministério até o fim, apontou Jesus, Jesus continuou o seu ministério, João Batista saiu de cena, infelizmente por uma morte por decapitação, por ordem de Herodes, porque manipularam a morte de João Batista. Mas ele cumpriu o seu ministério, batizando as pessoas nas margens do Rio Jordão, pregando para os fariseus e saduceus, que eram os religiosos da época, que mentiam barbaridade, e ele dizia: vocês são raça de víboras, batia de frente. Ele não pregava na cidade, preferia pregar na região desértica, porque ele acreditava que as pessoas que queriam mesmo saber de Deus iam sair dos seus confortos, iam até a região desértica para ouvir a mensagem do Senhor. E as pessoas faziam isso e vinham multidões, toda a circunvizinhança vinham para ouvir a pregação de João Batista. Ele batizou Jesus, cumpriu o seu ministério, ele trouxe muita alegria ao coração de Deus, ao coração do seu pai e de sua mãe, ao coração do Todo-Poderoso, ao coração de Jesus. Cumpriu o seu papel, chegou ao seu fim, ele partiu, está com Cristo neste momento, está na eternidade, assim como Isabel e Zacarias, assim como Maria e José. Todos estão gozando a eternidade. Você, como mãe, cumpra os preceitos do Senhor, e assim como Isabel, saiba que nosso Deus é o Deus do impossível, e que Deus aplique esta palavra no coração de todos nós e no coração de todas as mães. Ser mãe, eu sei que não é fácil, sei que não é fácil. Minha esposa, nós temos 2 filhos, todos os 2 filhos foram cesariana, e não foi fácil criá-los, e ainda não é, mas pela graça de Deus chegamos onde chegamos. Não há méritos em nós, os méritos são do Senhor. Brian, encerra por favor com a palavra de oração. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela palavra que foi trazida para nós, Senhor. Obrigado porque os irmãos estão aqui presentes. Obrigado por cada mãe, Senhor, que pôde estar aqui, Senhor, que pôde trazer o seu filho, que pôde ouvir essa palavra, Senhor, que pôde entender que para o Senhor nada é impossível, que para o Senhor não há nada que o Senhor não possa fazer, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos protegido, nos guardado de tanto mal nesse mundo tão difícil de viver, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui presentes, Senhor. Te pedimos agora que estejas guardando e livrando no retorno para suas casas e que o Senhor esteja os abençoando durante mais essa semana que está prestes a começar, Senhor. Que em todo momento de suas vidas, que durante todo o dia, eles se lembrem que o Senhor é poderoso, que o Senhor os ama e que o Senhor enviou o seu único filho para morrer por eles, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Se coloque em pé, por gentileza.
Aqui ao lado vai ser feita uma pequena recepção, você pode dirigir-se ali ao lado. Por favor, não saia às pressas, vá ali para o lado, sente um pouco, dê uma meditada no que você ouviu, participe um pouco dos alimentos que tem ali. Nós vamos orar pelos alimentos e já encerrar com a oração final, tá bom? Ergue suas duas mãos para os céus. Querido Deus e amado Pai, abençoe os alimentos que estão sendo oferecidos com amor e com carinho, que façam bem aos nossos corpos. E obrigado, Senhor, porque nós só existimos porque o Senhor quis que existíssemos e porque o Senhor fez com que as nossas mães nos trouxessem a este mundo. Abençoe a todas elas, aquelas que já partiram, o Senhor sabe que agora jaz com o Senhor, mas aquelas que estão aqui, que têm zelado por suas famílias, abençoa cada vez mais, e que elas entendam que não há impossível para Ti. Tu és o Deus do impossível. Senhor, leve-nos em paz aos nossos lares, proteja a nossa família, nos dê uma semana abençoada, renova nossas forças e cumpre o Teu desejo em nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para todo sempre. E quem crê diz... Amém. Deus abençoe os irmãos. O nosso culto está encerrado. Tenham todos uma excelente semana.